mês de adoração, o mês da adoração que liberta, que cura, que salva. O mês que nós declaramos que nós vamos adorar a Deus e vamos demonstrar isso com atitudes. Vamos demonstrar isso sendo pessoas diferentes, pessoas que respeitam, pessoas que têm atitudes diferentes da Babilônia lá fora. Porque foi isso que eles fizeram, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E Daniel, eles eram de Jerusalém e foram cativos para a Babilônia. Mas eles, no seu coração, eles resolveram continuar adorando a Deus, continuar tendo os costumes que eles tinham. Eles não foram influenciados, mas eles influenciaram. Eles foram pessoas que deram o exemplo, mesmo na Babilônia, longe dos seus pais, longe dos seus amigos. Deus escolheu aqueles 4 homens para ser exemplo naquela nação, porque Deus tinha entregado Judá, Jerusalém na mão dos babilônicos, porque eles deixaram de adorar a Deus, eles deixaram de estar ali fazendo um culto de adoração a Deus. Porque no caminhar da nossa vida, às vezes nós vamos acostumando com as coisas. Às vezes você compra uma casa nova e no começo você está ali extasiado com aquilo. Você entra e fica alegre com aquelas coisas. Você olha cada detalhe e vibra com aquilo. Ou com um carro novo, você fala: olha o meu carro agora, que legal. Olha esse carro que eu tenho. Mas com o passar do tempo, o que acontece? Nós vamos nos acostumando com aquilo, e aquilo não passa a ser mais uma motivação dentro de nós, aquilo não passa a mais ser algo que realmente nós entramos e falamos: uau, que legal que eu estou aqui, e a gente vai perdendo isso. E na presença de Deus, às vezes acontece isso. Quando você vem para Jesus, você vem com todo fôlego, você vem adorando a Deus, você fala de Jesus para todo mundo, você se torna a pessoa mais chata do teu emprego, porque a alegria que tem dentro de você é muito maior daquela que as pessoas vão te criticar, porque você não está nem aí com aquelas pessoas que estão te criticando. Você está ali com tanta alegria que você quer participar, você quer falar para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus parentes, que aquilo transformou a sua vida. E nós vivemos milagres, vivemos curas, vemos Deus operando na nossa vida, vemos as promessas de Deus sendo cumpridas na nossa vida, sonhos sendo cumpridos, e às vezes nós vamos pegando isso e vamos nos acostumando com isso, e nós só damos valor quando nós perdemos isso, e aí nós começamos a não dar valor pelas coisas simples da nossa vida. Nós vamos deixando de fazer isso na casa do Senhor, deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de congregar, deixando de ir nas células, deixando de fazer os projetos que a igreja dá, Casados para Sempre, 30 semanas, tudo que a igreja fornece. Você vai: não preciso disso, e você vai deixando de pouquinho em pouquinho, porque ninguém fala assim: não vou ser mais crente. Não, você vai deixando de pouquinho em pouquinho. Aí você deixa um domingo de vir, deixa 2, deixa 3, e quando você vê, você está que nem eu, quando eu deixei de congregar na casa do Senhor. Fiquei 28 anos fora da casa do Senhor, porque eu estava acostumado a viver na casa de Deus, e aquilo já não me fazia mais tanto, não tinha tanta emoção com aquilo mais. Mas quando você chega lá na frente e viu o que você perdeu, você faz questão de voltar, e aí você volta com mais amor, com mais dedicação, porque você vê que aquilo que você tinha perdido é o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus sempre escolheu o melhor para você. Nós vemos esses homens aqui, que adoraram a Deus. Eles tinham que se dobrar à estátua de Nabucodonosor, que dominava a Babilônia, dominava o mundo, mas eles não se dobraram, eles não deixaram se levar por aquilo. E hoje nós somos bombardeados hoje nós temos aí a mídia, tudo contra a nossa família, a nossa fé, para destruir, e vai
minando de pouquinho em pouquinho. Porque se você vê uma grande crítica, você já deixa de lado. Mas se você vai se alimentando de pequenas coisas que vão ruindo você, quando você vê, você está sem fé. Você não acredita mais que a Bíblia é a Bíblia, que ela é a palavra do Senhor, que aqui está aquilo que nos alimenta, aquilo que nos traz vida, aquilo que nos traz cura e aquilo que vai nos levar para o céu. Você não acredita porque você começa a ler a Bíblia, ela é um livro comum e você não tem mais nem paciência. Porque quando você realmente está adorando a Deus, quando você abre a Bíblia, pode ser em qualquer versículo, Deus fala com você. Deus está ali para te alimentar de palavras que às vezes nós estamos tão tristes, tão amargurados no dia a dia. E quando você abre a Bíblia, cai um versículo que fala com você. Cai um versículo que vai te alimentar, vai te fortalecer e vai te impulsionar para frente. E às vezes nós vamos deixando essas coisas de lado, nós vamos acostumando com a glória de Deus. Eu venho te falar, nunca se acostume com a glória do Senhor. Continue buscando a cada dia mais, a adorar o Senhor, a estar perto de Deus, a estar perto do Pai Celestial, que cuida de nós a cada dia. E quanto mais perto você está, mais você vai estar fortalecido, mais você vai estar longe das outras vozes, como diz o bispo Eduardo, que vem para nos atacar, porque uma das coisas que mais o diabo ataca é a nossa mente. Você imagina esses 3 homens que estavam longe, o que eles sofreram de pressão, o que eles sofreram ali, para estar enfrentando o rei Nabucodonosor, de chegar cara a cara com ele e falar: olha, Nabucodonosor, nós não vamos se dobrar à estátua, nós não vamos fazer isso. E Nabucodonosor fala assim: olha, quero ver qual é o Deus que vai te livrar do fogo ardente, qual é o Deus que vai conseguir tirar vocês da minha mão. E eles falam: olha, a nossa vida está na mão de Deus, e se Ele quiser nos livrar da sua mão, ó rei, e do fogo ardente, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós não vamos se dobrar a uma estátua, nós não vamos estar aí se dobrando a estátua do rei Nabucodonosor, porque ao único Deus nós vamos adorar, ao único Deus nós vamos nos dobrar, e ao único Deus nós vamos prestar louvor para Ele. É isso que eles falaram. E é isso que nós vemos que nós precisamos aprender. Nesse mês de adoração, eles preferiram adorar o seu Deus do que adorar os outros deuses, para estar bem com Nabucodonosor. E às vezes nós, para nos dar bem com os nossos amigos, nós começamos a adorar coisas, começamos a fazer coisas para estar ali no meio daquelas pessoas. E nós começamos a deixar essas coisas entrar dentro de nós, só para nos darmos bem com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu vim te falar, continue sendo adoradora ao Deus, que Deus vai te dar o livramento, que Deus vai fazer você prosperar, que Deus vai fazer um terremoto na sua vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus, um grito de júbilo ao Senhor. Eu creio que vai haver um terremoto aqui. Fala para o teu irmão: está preparado para um terremoto hoje aqui, meu irmão? Um terremoto que vai abalar suas estruturas, um terremoto que você vai viver coisas extraordinárias, porque nós vemos que esses 3 homens entraram na fornalha e saíram dela, porque o 4º homem sempre esteve com ele. Mesmo dentro da fornalha, o 4º homem, que era Jesus Cristo, estava com ele. Deus vai estar com você na fornalha, Deus vai estar com você em qualquer momento da sua vida. Ele nunca vai te abandonar. E quando ele sai da fornalha, eles saem ilesos. A fornalha foi para promovê-los, para falar: olha, agora vocês serão promovidos nesse lugar. E eles prosperaram, não só no reinado de Nabucodonosor, como do Ciro, de Belsazar. Eles reinaram em todos os reis que vieram, todos
os governos que vieram depois de Nabucodonosor, porque eles eram fiéis a Deus, eles estavam sobre o governo de Deus. Não importa o governo que estava regendo o mundo, importa o governo que gera, que você está aí adorando, porque nós estamos debaixo do governo de Deus, e quando nós estamos debaixo do governo de Deus, é Ele que rege a nossa vida, é Ele que vai cuidar de você, porque você é um representante de Deus aqui na terra, você é filho de Deus, Ele vai estar te protegendo, te guardando, te dando livramento na hora certa. Ninguém mexe com um filho de Deus. Ninguém mexe com o Filho de Deus, porque nós somos protegidos pelo nosso Pai Celestial. Creia nisso, creia que você é filho amado de Deus. Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, Deus vai te dar o livramento na hora certa. Assim como Ele deu para esses homens que Nabucodonosor teve que se dobrar e falar: olha, todo o reinado aqui, vamos adorar o rei de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Como nós vimos ali, olha, o rei falou, olha assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E você fala o teu nome agora: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego e de Samuel. Dá um glória a Deus, dá um grito de júbilo ao Senhor. Ele é teu Deus, Ele vai te honrar. Creia, Ele vai te honrar. Creia, você está nas mãos de Deus Todo-Poderoso. E Deus me levou, saiu lá da Babilônia, e vamos lá para Jerusalém, para Tessalônica, onde um homem chamado apóstolo Paulo, que se levantou, que era um homem que ele não gostava de crente, ele estava para matar todos os crentes. De repente ele encontra com Jesus, ele se cega, fica cego, e aí as escamas caem dele. Jesus manda lá um discípulo orar por ele, e ele é curado, porque Deus fala assim: ele é o meu discípulo, ele vai ser o homem que vai levar a minha palavra, ele vai ser a pessoa que vai pregar por todos esses lugares, vai levar a palavra aos gentios, que somos nós. Graças ao apóstolo Paulo, o evangelho chegou até nós, porque ele adorou a Deus em primeiro lugar, porque ele não se dobrou, diante das dificuldades, mas ele tinha a responsabilidade de pregar o evangelho, de levar de cidade em cidade, e de instalar as igrejas, e constituir pastores, constituir pessoas para tomar conta das outras pessoas. E é isso que a Plenitude está fazendo. Nós estamos espalhando o nosso reino, nós estamos espalhando a nossa igreja, para que possa pregar para outras pessoas, onde nós não estamos chegando, mas com o teu dízimo e oferta nós estamos alcançando muitas pessoas para o Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, você pode dar um glória a Deus. Precisamos levantar apóstolos Paulo aqui, amém? Você é um apóstolo Paulo aqui, em nome de Jesus, aleluia. Olha só o que está escrito em Atos capítulo 16, do 19 ao 26, porque pregar o evangelho sempre foi perseguição, sempre as pessoas foram perseguidas, sempre as pessoas foram questionadas. Moisés, o grande líder, as pessoas falavam: quem é Moisés para estar liderando a nossa vida? Aí levanta Josué: Josué, quem é você? E Josué passa a vida toda tentando provar que Deus tinha falado com ele. E se você pegar Jesus próprio, fala assim: olha, não tem mérito um profeta na sua própria casa, porque lá onde ele nasceu, ninguém acreditava. Ele é filho de José e Maria, do carpinteiro. Quem é esse Jesus? Então sempre duvidaram. O apóstolo Paulo foi uma pessoa que teve encontro, e as pessoas não acreditavam que ele era apóstolo, e ele passou a vida toda dele tentando provar que ele era apóstolo. E se essas pessoas tentaram provar, você também será questionado, porque eu sei que aqui eu estou falando com líderes que vão levar a palavra de Deus,
que pode ser questionado, mas saiba, Deus é com você. Deus te chamou para uma grande obra. Não duvide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você é vaso de barro, mas dentro de você tem um tesouro. Você crê nisso? Fala, dentro de mim tem um tesouro que ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. E nós vamos estar lendo aqui, olha só, Paulo e Silas, e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem a costumes que não nos é lícito a receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram-o na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, a qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior, e lhes segurou os seus pés no tronco, perto da meia-noite. Declara: perto da meia-noite. De novo, perto da meia-noite. Fala aleluia. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Está sentindo se mover o chão aí? É os alicerces hoje que vão se mover, e todas as amarras do diabo vão cair por terra em nome de Jesus. Se moveram, e logo se abriram todas as portas. Fala, todas as portas. Todas as portas. E foram soltos das prisões de todos. De todos foram soltos da prisão. Olha só, esse homem Paulo, que é incumbido de pregar o evangelho, de estar fazendo a obra do Senhor, de estar constituindo igreja de cidade em cidade, em Coríntios, em Filipenses, em Gálatas, em todos os lugares ele vai pregando o evangelho, constituindo discípulos, deixando as pessoas, instruindo aquelas pessoas, fazendo discípulos com Tiago, com as pessoas que vinham perto dele, eles os ensinava, deixava, ia para outra cidade. Era uma pessoa que estava ali expandindo o reino dos céus. Deus te escolheu para que você expanda o reino dos céus, nos seus amigos, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver. Deus vai te usar poderosamente para levar a palavra de salvação. Creia nisso, creia. Deus está levantando pessoas hoje aqui, para falar do grande amor. Você vai viver milagres. Milagres, quem quer viver milagres aqui? Mas não só para você viver esses milagres, mas para você ser testemunho de quão grande Deus é na sua vida. Porque quando as pessoas olharem para você, vão falar: nossa, como é que pode? Como é que pode? Essa pessoa estava assim, 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 e hoje está aí uma nova pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa curada. Como é que pode? Você fala: foi o grande amor de Deus que me curou. Eu serei testemunho dos milagres que Deus vai fazer. Nós estamos nos últimos tempos, e a palavra de Deus diz que sinais, prodígios e maravilhas voltarão para a igreja do Senhor Jesus. Creia nisso. Ele ainda move os céus, ainda move montanhas, ainda cura os cegos, ainda ele faz ressuscitar mortos, ele faz as coisas acontecerem ainda, ele ainda move tudo, e ele está movendo hoje aqui ao seu favor. Sinta-se aí abraçado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está nesse lugar, ele está junto de você hoje. Ele não te abandonou, ele não te abandonou. Aqui Paulo, ele tinha ele tinha Barnabé, que saiu com ele, mas depois eles tiveram que se apartar um do outro, por discórdias, porque Deus às vezes faz discórdia na nossa vida, para tirar um do outro, para que você vá para um lado e eu vou para o outro, porque senão a gente fica tudo amiguinho, e às vezes a gente fica tudo juntinho um do outro.
E a gente fica assim, vamos esperar Jesus chegar. Não, Deus tem pressa para que você alcance outras pessoas. E ali ele se divide. Paulo fica com Silas e vai aqui até esse lugar para pregar a palavra do Senhor, para estar ali em Tessalônica, onde ele iria levar a palavra do Senhor, onde uma mulher ali fala, olha, Paulo, fique na minha casa. Paulo fica ali naquele lugar, e todo dia que ele sobe ali para orar ao Senhor, para estar evangelizando, havia uma mulher que sempre falava para ele, olha, ali vão homens de Deus, ali está indo homens de Deus. E Paulo se irrita com aquilo, porque aquela mulher tinha um espírito de adivinhação, e ela era usada para estar ali ganhando dinheiro para os seus senhores, porque quanta gente eram iludidas, porque iam ali para ver o futuro, para ler a sua mão, para falar das coisas que ela falava para eles, alimentava o ego, porque assim, né, as pessoas vão para ouvir o que elas querem ouvir, porque as pessoas às vezes não querem ouvir a verdade, porque a verdade ela dói, porque a verdade às vezes machuca, mas a verdade ela nos liberta, a verdade ela nos cura, a verdade ela te transforma, a verdade vai te levar para o céu. Mas às vezes as pessoas vão procurar aquilo que enche o teu coração, o teu ego. E às vezes nós vemos aí pessoas chorando, mas estão chorando de emoção só, porque as pessoas só tocam na emoção das outras. E nós vemos pessoas sendo levantadas hoje só falando de emoções, 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 e atrai muita gente. E aqui essa pessoa era usada por isso, para falar o que as pessoas queriam, e ela ganhava muito dinheiro. As pessoas pagavam muito dinheiro para essa pessoa, e ela tinha os seus senhores que pegavam esse dinheiro. Mas quando Paulo se irrita, ele fala assim, sai espírito de adivinhação. E aquela mulher foi liberta. Aquela mulher, o espírito demoníaco saiu da vida dela, e ela se transformou em outra pessoa. E os magistrados, quando viram que estavam perdendo muito dinheiro, falaram, vamos pegar Paulo, vamos acusá-lo, vamos falar que ele está fazendo coisas que não deve fazer, que nós somos romanos, o que ele está trazendo essa nova religião para cá? O que ele está trazendo essa nova ideologia para nós? Não, nós temos a nossa própria, nós temos o nosso próprio costume, nós não podemos estar aí sendo influenciado por esse homem. E aí pegam esse homem, açoitam ele em praça pública. Mas Paulo, ele era um homem que adorava a Deus, que confiava em Deus, era que nem Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha, nós não temos nada a ver com o rei, você não tem nada a ver com o nosso Deus. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. E eles também, eles tinham essa confiança, eles tinham essa fé inabalável de estar ali fazendo o que Deus tinha prometido para eles. E quando eles são jogados ali, são ali chicoteados, eles não ficam murmurando, eles não ficam ali sendo pessoas que vão falar, não adianta nada servir a Deus, porque eu estou fazendo o que Deus mandou, ir pregar o evangelho, e está levando esse evangelho aos gentios, a toda aquela região. Paulo era uma pessoa que ele tinha dupla cidadania, ele era romano e judeu, então ele poderia chegar a César, e falar com César como Deus iria usá-lo para falar diretamente com César, para estar em Roma falando do evangelho do Senhor. Paulo estava sendo preparado para estar ali, tendo uma incumbência muito maior do que pregar só naquela região. Ele ia ser levado para Roma, onde ele ia sofrer naufrágios, onde ele ia sofrer pressão, mas ele estava sendo preparado. E às vezes nós não nos damos conta que às vezes aquilo que estamos passando, às vezes não entendemos, e começamos a questionar a Deus, por que eu estou passando isso, por que eu estou passando aquilo, mas Deus está te preparando para você subir em um outro nível na sua vida. Deus estava preparando o apóstolo Paulo para algo muito maior, porque tudo há um processo. O bispo Eduardo sempre fala isso,
tudo há um processo. Até a minha neta fala: vô, tem um processo, vô. Tem um processo, vô. Mas eu falo: ô, Gigi, vamos fazer. Vô, tem um processo. Fala para o teu irmão: tem um processo, meu irmão. Tem um processo. E nós precisamos saber o processo. Nós precisamos entender o processo. Nós precisamos entender que adoração também é sacrifício. Sem sacrifício nada se consegue. E sem o processo, se você não entende o processo, pode ser que você está passando alguma coisa hoje que você não está entendendo. Mas saiba, Deus está com você. Deus não te abandonou. É que nem uma semente, quando você joga no solo, ela fica ali. E você acha que nada vai acontecer. Mas ela está criando raízes. Depois ela vai brotar. Depois ela vai florescer. Ela vai crescer e vai florescer. E depois ela vai dar frutos. E fruto que permaneça. Qual o processo que você está? Porque às vezes nós queremos pular o processo. Às vezes, se você pegar aquela semente que está ali e tirar ela da terra, ela vai morrer. Talvez você está num processo que ninguém está te vendo. Mas se você confiar em Deus, saiba que Ele está fazendo você ficar mais forte. Você criar raízes. Você está ali criando raízes. Porque uma das coisas que mais o diabo fala no nosso ouvido: ninguém liga para você. Ninguém te valoriza. Não adianta você trabalhar, ninguém liga para você. Ninguém está te notando. Mas agora que você sabe, você fala: eu estou no processo. Eu estou germinando. Eu estou criando raízes. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque quando você brotar, florescer, você criou raízes. Você criou raízes. Que Deus vai te levantar. E ninguém vai poder te destruir. Porque você tem raízes. Deus vai te preparar para algo muito maior do que você imagina ou pensa na sua vida. Nós adquirimos o terreno e sábado nós pegamos a chave, amém? Você pode dar um glória a Deus do terreno ali? Dá um glória a Deus. Se parar a chuva, acho que já parou, nós íamos ungir lá com todos os oficiais hoje, teve reunião de oficiais hoje aqui, mas aqui não teve como. Eu vou convocar toda a igreja para ir comigo depois, porque Deus quer que nós vamos lá e pisamos naquele lugar, porque onde nós pisarmos a nossa planta, o Senhor nos dará. Então, quanto tempo Deus tinha colocado no meu coração que eu teria que juntar, que eu precisava 10 milhões de reais, e aí Deus me dá R$1. Deus me deu R$1. E eu comecei, e eu falei para a bispa Daiane. Ela falou: eu também quero. Aí ela falou, não sei para quem, sabe, a mulher quase não fala, né? Então ela foi falando para um, para outro, para outro, para outro, porque Deus tinha dado para mim R$1. E juntou R$1. Mas aí todo mundo, aí ela falou: fala para a igreja, fala para os oficiais. Falei para os oficiais: então fala para a igreja. E nós começamos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, juntando R$1. E essas pessoas falavam: nossa, que ridículo. Você acha que R$1 você vai comprar o terreno? E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós compramos esse terreno, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Está germinando. Está germinando. Fala: eu estou criando raízes. Você crê nisso? Porque R$1 não era R$1 que ia comprar o terreno, mas é que aquele R$1 simbolizava a fé. Se você tiver a fé do grão de mostarda, pede para esse monte que se transporte para lá, para o meio do mar, e ele vai se transportar. A fé como um grão de mostarda. Quem tem a fé como um grão de mostarda, Deus está fazendo algo tremendo na sua vida hoje aqui. O impossível vai acontecer, porque por mais que nós sonhássemos, por mais que a gente pensasse ou projetasse, jamais nós iríamos
achar que nós iríamos comprar esse terreno. Jamais, jamais. Nunca Deus pôs no meu coração. Acho que Deus não pôs no coração da nossa família. Mas Deus é maravilhoso. Ele dá muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Creia, Deus tem algo tremendo, mas você tem que ser Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você tem que ser Daniel. Você tem que estar debaixo do governo de Deus. Você tem que adorar a Deus em todas as situações, nas boas, nas ruins, aonde você for. Paulo fala assim: olha, eu sei passar por aflições, eu sei passar necessidades, eu sei passar por fartura, eu sei passar aí por coisas grandes. E tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Está passando por dificuldade? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Creia, creia, Deus tem algo grande hoje aqui. Deus está movendo aqui um terremoto. Você crê nisso? Os únicos lugares que não tem terremoto é aqui. Brasil, é difícil ter terremoto porque nós estamos sobre uma placa. E quando tem terremoto é duas placas que se mexem. E nós estamos sobre uma placa. Então, dificilmente, aqui nesse lugar, dificilmente teria um terremoto. E as pessoas falam: não, esse terremoto que teve é porque foram estudar e viram que teve um terremoto. Mas esse terremoto que teve aqui não foi um terremoto natural. Foi um terremoto de Deus. Deus pode mover a terra toda só para te abençoar. Ele pode parar o sol e a lua, como fez com Josué. Parou o sol e parou a lua, para Josué ganhar. Agora, se ele parou o sol, a lua, ele parou a terra, porque o sol e a lua estão parados. Mas a Bíblia diz que ele parou o sol e a terra figurativamente. Mas você imagina, Deus fez parar a terra para que uma pessoa que clamou a Deus vencesse uma batalha. Deus vai vencer todas as suas batalhas em nome de Jesus. Porque não adianta nós sabermos que Paulo fez isso, que Sadraque e Mesaque venceu a fornalha, que nós precisamos saber que Deus age hoje. Nós não precisamos saber só que Davi venceu o gigante. Eu preciso saber que eu posso vencer o gigante que me afronta todos os dias. Eu tenho que saber que o gigante que me afronta todos os dias, eu posso derrubá-lo em nome de Jesus. Isso que é importante na Bíblia. Ela nos ensina a fazer isso. Ela nos ensina como nós vamos nos livrar das coisas que o diabo tenta colocar sobre nós. E aqui a gente vê isso. Vê que eles foram açoitados. Vê que eles foram jogados no cárcere, no subsolo, para não ter ali esperança nenhuma. Como Sadraque, Mesaque e Abdenego, você vivia na Babilônia, você não tinha esperança nenhuma de voltar para Jerusalém. Não havia esperança. Se você pegar o Salmo 137, eles falam, olha, eles pediam que a gente cantasse, que a gente tocasse harpas, que a gente entoasse hinos de alegria. Mas como nós vamos entoar hinos de alegria numa terra estranha? Se nós somos de Jerusalém, Jerusalém, se eu esquecer de ti, ai de mim, Jerusalém. Eu não quero, eu tenho tristeza no meu coração. Eu não quero isso. Eu não consigo fazer isso. E é isso que eles estavam, numa coisa impossível de acontecer. Mas para Deus nada é impossível. Você crê nisso? Levanta a tua mão e declara: para Deus nada é impossível. A minha cura, a minha libertação, a salvação da minha família, a minha vida financeira, os meus filhos, todos estarão na presença de Deus. Eu tomo posse agora em nome de Jesus. Amém. Dá uma glória a Deus. Mas à meia-noite, Paulo e Silas não ficavam lamentando,
Você viu, não adiantou nada servir a Jesus. Você viu, não adiantou nada ficar escutando o bispo lá naquelas reuniões de TPL. Não adiantou nada a gente participar de célula, de 30 semanas, de casados para sempre. Não adiantou nada nós ir no encontro com Deus. Não. À meia-noite, perto da meia-noite, eles cantavam e oravam ao Senhor. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça, em tudo seja grato a tua vida, em todas as coisas seja grato, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, seja grato. Nós estávamos vindo e começou a chover, e a apóstola, a primeira coisa que ela falou, está chovendo, mas ela falou assim: graças te damos, Senhor, por essa chuva, mesmo que eu mandei lavar meu carro limpinho, e agora ele vai sujar, graça nós te damos. Levanta a tua mão e declara: graça nós te damos, Senhor. Nós vamos cantar hinos de louvores ao Senhor perto da meia-noite. Por que perto da meia-noite? Porque o diabo tomou a meia-noite para ele, e põe isso na nossa mente, que você tem que fazer. As pessoas aí, quando vão fazer macumba, despacho em encruzilhada no mar, é o que? É a meia-noite. É a meia-noite. Mas a meia-noite é o horário de Deus na nossa vida, porque à meia-noite o anjo do Senhor passou no Egito e matou todos os primogênitos do Egito, e Israel saiu livre. Aleluia. Deus vai te dar liberdade hoje aqui em nome de Jesus. Eu não sei o que está te prendendo. À meia-noite Gideão venceu os midianitas com 300 homens. Gideão à meia-noite venceu todos os midianitas. À meia-noite Jesus ressuscitou. À meia-noite Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. À meia-noite Paulo e Silas oravam ao Senhor, e houve o que? Um terremoto. Fala para o teu irmão: está preparado para o terremoto aí, meu irmão? Está preparado para o terremoto, para você acordar agora e dar um grito de júbilo ao Senhor? Olha o terremoto aí, olha o terremoto aí, olha o terremoto. Há um terremoto nesse lugar, há um terremoto. Fica de pé, nós vamos orar ao Senhor. Há um terremoto nesse lugar, há um terremoto. Primeira coisa que eles fizeram foi prender, foi prender o pé de Paulo no tronco, para deixar ele parado, para deixar ele só andando assim, ó. Quantas pessoas às vezes estão no mundo assim, só girando, e não sai do lugar, sempre a mesma coisa. Mas o terremoto de Deus vai te libertar hoje. Sabe por quê? Porque você nasceu para correr. Você nasceu para correr. Deus está te libertando hoje. Aquilo que ia demorar 2, 3 anos vai diminuir. Esse tempo vai diminuir na sua vida. O que você está esperando? Você fala: não, só daqui a algum tempo eu vou ter isso. Ei, Deus está te libertando hoje para você correr. As coisas vão correr, as coisas vão correr, as coisas vão vir mais rápida para você. Creia, creia, creia.